Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Haniel, parte 6. Esta parte lhe dará um ótimo entendimento do mecanismo mais maravilhoso já criado. Um mecanismo que permite que você crie para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade e qualquer outra condição que desejar. Necessidades são exigências, e exigências geram ações, e ações produzem resultados. O processo de evolução está sempre construindo hoje os nossos amanhãs. O desenvolvimento individual, assim como o desenvolvimento universal, deve ser gradual, com capacidade e volume sempre crescentes. Saber que ao violarmos o direito dos outros, nos tornamos espinhos morais e nos vemos envolvidos em uma situação de difícil solução o tempo todo pelo caminho, deve ser um sinal de que depende do mais elevado ideal moral, que é o bem maior para a maioria. Aspiração, desejo e relações harmoniosas mantidas de forma constante e persistente, levam a resultados. O maior obstáculo são ideias fixas e equivocadas. Para estarmos em sintonia com a verdade eterna, devemos ter equilíbrio e harmonia. Para receber inteligência, o receptor deve estar em sintonia com o transmissor. O pensamento é fruto da mente, e a mente é criativa, mas isto não significa que o universal mudará seu modo operante para se adequar a nós ou às nossas ideias, e sim que podemos ter uma relação harmoniosa com o universal. E quando tivermos alcançado esta harmonia, poderemos pedir qualquer coisa a qual tenhamos direito e nosso desejo simplesmente será atendido. A mente universal é tão poderosa que é difícil entender suas possibilidades e poderes utilitários, bem como seus efeitos ilimitados. Vimos que essa mente é não só toda a inteligência, mas também toda a substância. Então, como elas se distinguem quanto à forma? Como podemos garantir o efeito que desejamos? Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele lhe dirá que a eletricidade é uma forma de movimento e que seu efeito depende do mecanismo ao qual está ligada. Com base nesse mecanismo, podemos ter calor, luz, força, música ou qualquer outra maravilhosa demonstração de eletricidade na qual tenha sido aproveitada essa energia vital. Que efeito podemos produzir pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é o ar em movimento, e seu efeito dependerá totalmente do mecanismo ao qual está ligado. Aqui está então o segredo de todo o poder mental. Ele depende totalmente do mecanismo ao qual está ligado. E qual é esse mecanismo? Você sabe algo a respeito do mecanismo inventado por Edison, Bill, Marconi e outros magos da energia elétrica, por meio do qual o lugar, o tempo e o espaço se tornam simples figuras de linguagem? Mas já parou para pensar que o mecanismo que foi lhe dado para transformar o universal, o poder potencial onipresente, foi concebido por meio de um inventor maior que Edison? Estamos acostumados a examinar o mecanismo das máquinas que nós usamos para arar o solo, e tentamos entender o mecanismo do carro que dirigimos, mas a maioria de nós não se incomodam em permanecer na mais completa ignorância com relação ao maior mecanismo que já existiu e ainda existe, o cérebro humano. Vamos examinar as maravilhas desse mecanismo. Talvez assim consigamos entender melhor os vários efeitos causados por ele.
Em primeiro lugar, existe um vasto mundo mental em que vivemos e nos movemos e temos nosso eu. Esse mundo é onipotente, onisciente e onipresente. Ele responderá ao nosso desejo de modo diretamente proporcional ao nosso propósito e fé. O propósito deve ser construtivo. Nossa fé deve ser forte o bastante para gerar uma corrente de força suficiente para fazer com que o nosso propósito se manifeste. Faça-se segundo a tua fé. Tem o selo de teste científico. Os efeitos produzidos no mundo exterior são resultados da ação e da reação do indivíduo sobre o universal. A esse processo chamamos de pensamento. O cérebro é o órgão no qual esse processo acontece. Imagine só que maravilha isso! Você gosta de música, flores, literatura, ou se inspira nos pensamentos dos gênios antigos ou modernos? Lembre-se de que toda a beleza a qual você responde deve ter primeiro seu direcionamento correspondente no cérebro para que então você possa apreciá-la. Não há virtude ou princípio nenhum no depósito da natureza que o cérebro não seja capaz de expressar. O cérebro é um mundo embrionário, pronto para se desenvolver a qualquer momento, quando a necessidade surgir. Se você conseguir entender que essa é uma verdade científica e uma maravilhosa lei da natureza, será mais fácil para você compreender o mecanismo pelo qual esses resultados extraordinários são obtidos. O sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico, com sua bateria nas células que gera a energia e a substância branca que isola os fios que conduzem a corrente. É através desses canais que cada impulso ou desejo é transportado através do mecanismo. A medula espinhal é o grande motor e a via sensorial pela qual as mensagens são transmitidas para o cérebro e na direção oposta. Depois há o sangue que corre em nossas veias e artérias, renovando nossa energia e força. A estrutura perfeitamente construída, da qual todo o corpo físico depende. Por fim, a bela e delicada pele que reveste todo o mecanismo como um manto de beleza. Esse é, então, o templo do Deus divino, e o eu individual assume o controle e o resultado depende do entendimento pelo eu desse mecanismo que está sob seu controle. Cada pensamento coloca as células cerebrais em ação. No início, a substância para a qual o pensamento é direcionada não consegue responder, mas se o pensamento for refinado e concentrado o bastante, a substância por fim cede e se expressa perfeitamente. Essa influência da mente pode ser exercida em qualquer parte do corpo, causando a eliminação de qualquer efeito indesejável. A concepção e o entendimento perfeitos das leis que regem o mundo mental não deixam de ter um valor inestimável na realização dos negócios, pois desenvolvem o poder de discernimento e geram uma compreensão e uma apreciação mais clara dos fatos. A pessoa que se volta para o mundo interior, em vez do exterior, não pode deixar de fazer uso das poderosas forças que acabam determinando o curso de sua vida e fazem com que o seu eu vibre junto com tudo o que há de melhor, mais forte e mais desejável. Atenção e concentração são provavelmente os dois elementos mais importantes no desenvolvimento da cultura mental. As possibilidades de atenção, quando devidamente direcionadas, são tão surpreendentes que os não iniciados não conseguem acreditar nelas.
Cultivar a atenção é a característica distintiva de toda pessoa bem-sucedida e é a maior realização pessoal que se pode alcançar. O poder de atenção pode ser entendido mais facilmente quando comparado a uma lente de aumento que direciona os raios do Sol. Esses raios não têm particularmente uma grande força. Se a lente for movimentada e se os raios forem mudados de um lugar para outro, mas se a lente permanecer totalmente imóvel, permitindo que os raios sejam direcionados para um só lugar, por certo tempo, será possível notar o efeito imediatamente. O mesmo acontece com o poder do pensamento. O poder é dissipado ao mudarmos o foco do nosso pensamento de um objeto para outro. E não é possível notar nenhum resultado, mas se focarmos esse poder por meio de atenção ou da concentração em um só propósito, por um tempo, nada mais será impossível. Uma solução bem simples para uma situação bastante complexa, alguns podem dizer: bem, o que digo àqueles que nunca experimentaram concentrar o pensamento em um objeto ou propósito específico é: tente. Escolha qualquer objeto ou propósito e concentre sua atenção nele por até 10 minutos. Você não conseguirá. Sua mente vagará dezenas de vezes e será necessário trazê-la de volta ao propósito original, e a cada vez o efeito se perderá. E ao término de 10 minutos você não terá realizado nada, porque não terá sido capaz de manter a sua mente focada no objeto. No entanto, é por meio da atenção que você conseguirá superar obstáculos de todo tipo que podem surgir em seu caminho. E a única forma de adquirir esse poder é por meio da prática. A prática leva à perfeição, nesse caso e em qualquer outro. Para cultivar o poder da atenção, leve uma fotografia com você para o lugar em que você costuma fazer os exercícios. Examine a imagem com atenção por pelo menos 10 minutos. Note a expressão dos olhos, os traços do rosto, a forma como o cabelo está arrumado, as roupas. Na verdade, observe todos os detalhes da foto atentamente. Agora cubra a imagem e feche os olhos. Tente ver a imagem mentalmente. Se conseguir enxergar com clareza cada detalhe e formar uma boa imagem mental da fotografia, meus parabéns. Do contrário, repita o processo até conseguir. Este passo serve de preparação do solo. Na semana que vem estaremos prontos para semear. É por meio de exercícios como este que você conseguirá, enfim, controlar sua disposição mental, sua atitude e sua consciência. Grandes financistas estão aprendendo a se afastar mais e mais da multidão, para que tenham mais tempo para planejar, pensar e gerar estados mentais adequados. Homens de negócios bem-sucedidos têm demonstrado constantemente que vale a pena manter o contato com o pensamento de outros homens de negócios bem-sucedidos. Uma simples ideia pode valer milhões de dólares, e essas ideias só podem ocorrer àqueles que são receptivos, que estão preparados para recebê-las e que estão em um estado mental de sucesso. As pessoas estão aprendendo a entrar em harmonia com a mente universal. Estão aprendendo a unidade de todas as coisas. Estão aprendendo métodos e princípios básicos de pensamento, e isso está mudando as condições e multiplicando os resultados. Eles estão descobrindo que o ambiente e as circunstâncias surgem à tendência do progresso mental e espiritual. Estão descobrindo que o crescimento vem com o conhecimento, que a ação vem com a inspiração
A oportunidade vem com a percepção. O espiritual sempre vem primeiro e depois vem a transformação em possibilidades e realizações infinitas e ilimitadas. Como o individual é o canal da distinção do universal, essas possibilidades são necessariamente inesgotáveis. Pensamento é o processo pela qual podemos observar o espírito de poder e manter o resultado em nossa consciência interior até que passe a fazer parte da nossa consciência regular. O método para se alcançar tal resultado por meio da prática persistente de alguns princípios fundamentais, como explicado neste sistema, é a chave mestra que abre o depósito da verdade universal. No momento, as duas grandes fontes de sofrimento humano são as doenças do corpo e a ansiedade mental. Elas podem ser facilmente rastreadas até a violação de alguma lei natural. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que até agora o pensamento era parcial, mas as nuvens de escuridão que se acumularam ao longo das eras estão começando a se dissipar e a levar com elas muitos dos mistérios que vêm de informações imperfeitas. A leitura continua no próximo áudio.